Fala pessoal, escritor, professor Walter Luiz na área. Eu me deparei com esse artigo do Pouso Noff lá da Gazeta do Povo, que eu recomendo fortemente, tanto o Pouso Noff como o Gazeta do Povo, mas com um revés assim que me surpreendeu, sabe? Não tanto assim, porque tem um pessoal aqui que já tá defendendo umas ideias meio malucas em relação, no caso, ao Bolsonaro. Tem a ver com essa parte. E o líder da direita, Moisés, insiste na crueldade e ninguém faz nada. Até quando? Eu concordo com o tom de desabafo, né? Que parece que ninguém está fazendo nada, parece que quem consegue deter o Moraes, que está, assim, cometeu diversos crimes, não adianta você querer defender, não existe defesa. Eu já fiz vídeo no meu canal, outro canal Fatos Conservadores, que eu recomendo fortemente para você acessarem, que é onde eu mostro três fatos que provam que o Clériston morreu por culpa do Alexandre de Moraes. Eu mostro outras estranhices do Alexandre de Moraes em outro vídeo de fatos conservadores, fora vários vídeos que eu já fiz aqui nesse canal e nas minhas subsidiárias de outras redes sociais, mostrando notícias onde eu comento esses desmandos do STF. Não é defesa da democracia, coisa nenhuma. É muita tirania e arbitrariedade, então não tem desculpa, tá? Só que o que eu vou falar não tem a ver só com isso, tem a ver com o que o Pouso Novo falou depois, que me deixou assim meio bolado. Mas bora lá. Em poucos dias, enquanto estávamos distraídos com Olimpíadas e a ditadura venezuelana, Moraes, individualmente ou em conluio com os demais ministros do STF, tomou uma série de decisões que passam longe da justiça e transbordam arbítrio, vingança e crueldade. Concordo. São decisões que, entre um tempo que não tivesse normalizado a perversidade suprema, causariam ultraje até mesmo nos mais parvos dos senadores. Decisões que, antigamente, quando a busca pela verdade era o norte da imprensa, se traduziriam em furiosos editoriais lidos pela inconfundível voz de William Bonner. Decisões que, se não estivéssemos tão viciados no conforto da indignação virtual, já teriam nos levado às ruas. É verdade, até eu concordo com você, Pouso Novo. Decisões como a que separou Débora Rodrigues dos Santos e seus filhos pequenos, como a que negou a retirada da tornozeleira eletrônica para que uma mulher com câncer se tratasse, como a que condenou a 17 anos de prisão uma senhora de 67 anos, 3 mulheres, cadê as feministas? E como a que impôs na prática a prisão domiciliar a Felipe Martins, uma pena sem condenação. Por sinal, eu fiz vídeo sobre isso também, foi o meu vídeo anterior. E esqueceu de falar do modo do Clériston, né, Pouso Novo? Mas tudo bem. Até quando, você me pergunta? Eu te respondo, se ninguém fizer nada, pelo menos até 2043, quando Moraes, teoricamente, se aposenta. Aliás, agradeço a pergunta indignada, porque eu vou aproveitar para cobrar uma série de autoridades que, diante das evidentes crueldades e ilegalidades morais, ética teva, tem optado pela omissão, conivência e covardia. Aí ele fala brincando em relação ao Homem-Aranha, mas na verdade ele está falando em relação a vários parlamentares que tinham que tomar uma atitude, né? E aí vem essa parte aqui que eu fiquei bolado. Aí ele fala, essa aqui ainda não, é mais na frente. Pensemos, por exemplo, nos advogados e magistrados das instâncias inferiores. Será que não existe um único causídico ou juiz que não se sinta cotidianamente aviltado pelas decisões morais, OAB, CNJ, e por aí vai? Não podemos esperar muito deles. Nem da turma dos direitos humanos, ele fala aqui rapidamente, cadê a turma dos direitos humanos? E antes que você ria da minha cara, por causa da pergunta ingênua, eu vou confessar aqui que fui daqueles que defendeu esse pessoal, porque me recusava a acreditar que fossem todos farinha no mesmo saco. Será que não há um só militante dos direitos humanos disposto a provar que seus detratores estão errados quando dizem que eles só querem proteger bandido e terrorista de esquerda? Ou seja, na Pouso Novo da prática está dizendo o seguinte, pessoal dos direitos humanos, vocês dizem que diferem de direitos humanos, a gente vive criticando que você só defende bandido. Vocês têm uma chance de provar que a gente está errado. Mas até agora eu não vi, né? Então o Pouso Novo mais uma vez está correto em relação a isso aí. E aí vem aqui, ele fala de sacerdotes, a questão dos cristãos, que eu concordo plenamente também. As igrejas deveriam estar mobilizadas contra essas arbitrariedades, porque é gente sendo presa injustamente, é gente mofando na cadeia, doente, inclusive, gente de família. As igrejas têm que estar orando, colocando nos altares essas pessoas, indiscriminadamente. Não interessa nem que alguns deles realmente quebraram vidraças, o que for. Misericórdia, né, gente? Vocês não devem esquecer que durante o regime militar, no final, houve uma anistia generalizada, inclusive para caras da esquerda que fizeram atentado, que fizeram destruição e outras coisas criminosas mesmo, assim, bem graves, tá? E que foram anistiados. Por causa que regime militar chegou lá, dominou o país como deveria, fez a ditadura em algum momento, enfim. Mas houve essa anistia e agora você tem gente comum, que a maioria suprema não quebrou uma vidraça, e eles são todos condenados. Isso é absurdo. Se você não se sensibiliza com isso, porque você tem raiva do Bolsonaro, tem raiva da direita, você é verme, me desculpe.
E me desculpe também os que estão ouvindo e não tem nada a ver com isso, tá? Mas é isso que se aparenta. Então, por final, a parte que eu fiquei bolado foi essa aqui. Cadê o líder da direita? Olha o que o Bolsonaro faz. Na raiva dele, beleza, justificável ele estar com raiva. Mas olha o que ele fala. Por fim, as palavras do Bolsonaro. Onde está o maior líder da direita de todos os tempos? E sejamos honestíssimos, o motivo para essas pessoas estarem sendo presas e torturadas, ele está se articulando politicamente para eleger um prefeito conservador em Piraporinha do Oeste? Está mais preocupado em cuidar da própria pele e dos filhos? Olha só que engraçado. O cara tá falando que o Bolsonaro tá mais preocupado em cuidar dele mesmo e dos filhos. Que era o que a esquerda falava o tempo todo durante o governo dele. Agora o cara tá falando a mesmíssima coisa. Poxa, Bolsonaro, que negócio é esse? Mas continuando. Ou está usando seu imenso e inegável capital político junto a deputados e senadores para enfrentar aqui agora o poder infinito daquele que um dia Bolsonaro já chamou de canalha na Avenida Paulista? Pergunta retórica, claro, porque desde o dia que divulgou a declaração à nação, intermediada pelo ex-presidente Michel Temer, ficou claro que Bolsonaro se recusa a enfrentar de peito aberto a guerra que começou. Pior, aí é o que ele fala agora. Ficou claro que Bolsonaro não está nem aí para aquelas pessoas que foram presas por acreditarem nele e no que ele representava, o que quer que seja. Pronto. Aí aqui vem um ponto que eu fiquei bastante bolado, porque assim, é uma mentira deslavada, Bolsonaro. Me desculpe se você está me ouvindo. A questão é a seguinte, você pode criticar o que quiser em relação ao Bolsonaro, achar que projeto X, postura X, poderia ter sido assim, melhor, isso é perfeitamente normal, pessoas vão concordar, discordar em determinados pontos. Eu tenho as minhas próprias queixas em relação ao governo, em relação a ele, apesar de acreditar sim que foi um ótimo governo, ele foi um ótimo presidente, mas eu tenho sim queixas, inclusive algumas pessoais, mas em relação ao que o Bolsonaro falou, não tem o menor sentido, porque olha só, primeiro, o Bolsonaro falou, quando ele falava, o pessoal dizia, Bolsonaro, falei, mas não, seja estratégico, então, Bolsonaro vai lá, prende todo mundo, que não era porque ele podia fazer. E Bolsonaro dava só um sinal de raiva, os caras já estavam prontos para meter impeachment, para meter processo nele, e eles teve que voltar atrás várias vezes. Ficava meio chato, sim, ficava. Mas você via que o cara não tinha muito o que fazer em relação a eles, tá? E já vou falar quem é que tem que fazer, que é outro motivo porque o Bolsonaro tá errado. Então ele chega, perde a presidência, aquela eleição maluca, para não dizer outra coisa, totalmente dilacerada a favor da esquerda. O pessoal fica nervoso, faz isso, e o Bolsonaro fica em silêncio. Fica em silêncio, os caras falam que o Bolsonaro fala demais, aí quando ele resolve ficar em silêncio, ele também tava bem triste, os caras ainda dizem que a culpa é dele. Os caras dizem que o silêncio dele motivou essas pessoas. Os caras dizem que ele viajou pro exterior quando ele podia até ter fugido. Eu não o culparia e acho sinceramente que foi um erro o Bolsonaro ter voltado ao Brasil. Mas voltou. Os caras ainda vêm dizer que ele foi covarde. O cara voltou pro Brasil, não tendo motivo para isso, sabendo que ia ser processado, como ele tá sendo aí. Tendo todas essas restrições. Ele foi fazer uma manifestação pacífica a pedido do Silas Malafaia, porque ele nem ia fazer. Onde a corte já falou, se ele falar qualquer pio sobre o STF, ele vai sair preso, que já é assim, outro absurdo, os caras não podem criticar, politicamente que o cara sai preso. Que tipo de regime é esse? Imaginem vocês, se o Bolsonaro saísse prendendo os caras que chamam de genocida, vocês iam gostar disso aí, gente de esquerda, gente isentão? Pois bem, foi isso que o STF falou. E o Bolsonaro, nessa forca que ele tá, já sem passaporte, qualquer coisa que ele fala, e os que estão em volta dele já estão tudo sendo criminalizado, sem condenação, sem realmente provas robustas, nem prova na verdade, é só essa conversa fiada de golpe, usando porcaria de joia que já foi provado que não tem nada de roubo, ele até devolveu as joias, questão de cartão de vacinação que não precisou de nada disso, já que a Flórida isentou o pessoal de passaporte, até proibiu isso, e o Bolsonaro estava na Flórida. O Bolsonaro poderia ter ficado lá, anistiado, porque é o governador alinhado à direita, mas veio. E o cara vem me dizer que o Bolsonaro tinha que fazer alguma coisa. O Bolsonaro não tem que fazer nada. Aliás, ele tá muito correto em ficar na dele. O Bolsonaro tá fazendo a militância silenciosa em relação à anistia. Várias vezes ele já falou sobre isso. E, inclusive, falou que não quer ser anistiado. E o Bolsonaro vem dizer que o Bolsonaro não tá fazendo nada. Quem tem que fazer é o Senado. Ele falou, os senadores estão mistos, beleza. São os senadores que podem deter o Alexandre de Moraes. Somente eles. Eles têm que meter um impeachment no Alexandre de Moraes. Vocês têm que fazer para ontem, Pouso 9, todos os parlamentares de direita, impeachment do Alexandre de Moraes, porque já deu. A quantidade de irregularidades que esse cara fez, para não dizer crimes, não são poucas. Ele não vai por causa do porcaria do Pacheco. Mas vocês têm que pressionar para que ele faça. Sem isso não adianta. É bravata. Ficar dizendo pro Bolsonaro se posicionar, ficar falando coisa, ficar fazendo processinho, fazendo um videozinho na rua que for contra o STF, não adianta de nada. Só vai fazer ele ser preso. Ele pode espernear o que for, não vai acontecer nada. Se como presidente já era bem complicado, agora imagine. Então não tem essa conversa, Bolsonaro. Você está muito errado quanto a isso aí.
Não quer dizer, de novo, que o Bolsonaro é perfeito, fez tudo certinho. Não, eu tenho minhas objeções também. Agora, em relação a isso, por exemplo, isso aí tá, assim, não faz o menor sentido. Ok? Então é isso, gente. Curta, compartilha, inscreve no canal. E a verdade é uma só.